aí, meus amores, tudo bem, gente linda? Tá começando mais um vídeo aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos ao canal, tá bom, gente? É isso mesmo que vocês leram aí no título, né? Não tivemos uma experiência muito boa. Inclusive, assim, foi muito sofrido pra mim e pro Vinícius, né? Mas Mel. Antes, pra Mel, também. Principalmente pra ela, né, gente? Que é uma criança. E a gente vai contar pra vocês, né, como é que aconteceu tudo e qual é essa experiência que nos deixou muito mal. Mas antes, já chegam aqui, gente, se inscrevendo no canal, já deixando muito like, ativa o sino de notificação pra você não perder nada postado aqui, tá bom? Nos siga lá no Instagram, deixa o seu comentário pra mim te conhecer e vamos fazer uma brincadeirinha aqui? Coloque aí nos comentários. Eu estou aqui para saber se você veio assistir o vídeo aqui no canal, tá bom? Então é isso, vamos começar o vídeo. Então, gente, tem muitas pessoas aqui e tanto lá no meu Instagram perguntando como é que foi a nossa experiência, né, com a Ama e se a Mel se adaptou a ela, tá, gente? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? Sobre a adaptação da nossa filha com a Ama, tá bom, gente? Infelizmente a nossa experiência não foi muito boa e assim, de uns dias pra cá eu sofri muito no meu trabalho, né? Porque no começo quem tava levando era o Vinícius, entendeu? Então o Vinícius, no primeiro dia que ele levou, né, ele já me falou assim, bom, não gostei muito assim do jeito, né, dela abordar as crianças, né, dela falar com a criança. Até então, o nosso pensamento foi o seguinte: a Mel vai chorar no começo, né, mas depois ela vai se adaptar, porque a Mel, ela nunca ficou com ninguém, gente. Quando eu falo ela nunca ficou com ninguém, é tipo assim, o Vinícius que sempre trabalhou, por último eu trabalhei agora, não pode deixar. Por último eu trabalhei agora, né? Mas ela ficava com o Vinícius. E na maior parte o Vinícius trabalhava e eu que tomava conta da Mel, né? Quem tá aqui não deixa eu mentir, tanto minha sogra, quanto minha mãe, quanto minha cunhada, né? A Mel sempre foi uma criança muito boa. No entanto, minha cunhada levava ela pra festa, minha mãe levava ela, saía com ela e ela sempre falava, cara, a Mel perguntava, a Mel se comportou, nossa, se comportou muito bem. Às vezes, melhor, você perguntava, a Mel se comportou bem? Ah, sim, se comportou, ela não deu problema nenhum. Enfim, uma criança adorável, né? Que não tem problema. Entendeu? E até agora, por último, eu deixei ela aqui na minha amiga, né? E perguntei ela como é que foi. Ela falou, cara, a Mel é muito tranquila. A Mel não é uma criança que dá trabalho. A Mel, aquilo que você faz, ela falou assim, pelo contrário, ela me ajudou muito com o Noah, né? Que é essa minha amiga do canal Vivendo na Europa, né? Que vocês estão sempre vendo aqui comigo, que é a Andressa. Então, o que aconteceu? Vinícius vai falar agora, né, como que foi quando ele começou a levar ela, as coisas que ele me falou. Como é que foi, amor? Então, gente, assim, a gente não vai citar nome de ninguém, a gente não vai falar nada, assim, até porque a gente não quer denegrir a imagem de ninguém. Ninguém. A gente quer só relatar a nossa experiência. Entendeu? Isso que aí. Infelizmente não foi boa, né? Então, assim, gente, o que acontece? Eu falo por experiência própria. E quem tipo não assim, sabe... Rapidinho. É só mais, gente, entendeu? Pra vocês, quando vierem pra cá, ficarem atentos. Vocês que têm filho pequeno isso também. Aí, que vai precisar deixar com uma alguém, uma babá, tal, tudo isso. Isso aí, vai, fala. Vamos lá, gente. Eu vou relatar sobre a minha experiência. Pra quem não conhece a minha história, eu no Brasil, Rio de Janeiro, eu fui professor de música. E toda vez que a gente começa a lecionar, a gente entende que a gente tem que envolver tanto desde a criança até o adulto. Então eu dei aula de criança de 4 anos até adulto de 68 anos. Então, cada um tem um jeito de ser. Então você precisa envolver esses indivíduos na sua aula, para a pessoa poder entender como tudo funciona no meio musical. E se sentir mais à vontade. Se sentir mais à vontade. Né? Então, gente, isso a gente aprende durante o decorrer da vida. Então, eu não lecionei 1 ano, 2 anos. Eu lecionei durante 12 anos da minha vida. Pra quem não sabe, gente, isso que o Vinícius tá falando é ensinar. Ensinar. Tá? Eu ensinei música durante
12 anos da minha vida. Eu tive... enfim, vamos lá. Então, gente, A primeira vez que você foi levar ela lá, né? A primeira vez que eu fui levar lá, quando você vai lidar com uma criança, você envolve a criança. Você chama a criança pra você. Você brinca, você conversa, você faz a criança entrar no seu mundo, né? Você cativa a criança. Tipo assim, calma aí. Tipo assim, gente, quando a gente vai... Eu também já fui babá e já fui cuidadora de idosos. Idoso é igual criança, né? Então, quando você chega... Quando eu chegava para conhecer quem eu iria tomar conta, né? Eu já tomei conta de dois irmãos juntos. E quando a mãe foi me apresentar para eles, me apresentou o nome Jefferson e Arthur. E eu cheguei pra ele e já falei: oi, qual o seu nome? Fala pra tia aqui qual o seu nome. O Arthur, ele não falava, só o Jefinho. Qual o seu nome? Ele falou todo acanhado, Jeff. Ai, que legal, que nome bonito. Ah, você sabia que eu vou tomar conta de você? A gente vai brincar. E eu ia falando assim pra criança entender que eu sou uma pessoa agradável, que ela pode confiar em mim. Então, eu tava sabendo ali se ia chegar, entendeu? Pra ele, depois que a mãe dele fosse sair pra trabalhar, ele não ficasse com medo da minha pessoa, entendeu? Isso aí. Ponto. Além dessa minha experiência de 12 anos, gente, dando aula, a minha mãe também lecionava. Minha mãe também dava aula. Então minha sogra era professora. Professora, ela era explicadora. Então, tudo isso eu vi. Eu vi como funciona, entendeu? Então, enfim. Vamos lá, gente. Aí, fui levar a Mel a primeira vez. Cara, a primeira vez, o jeito que a Ama veio abordando a Mel já tava com medo, porque a Mel nunca ficou com ninguém. E aí já é uma cultura diferente, É uma gente. cultura diferente. A língua, querendo, por mais seja português, é um português diferente, ok, gente? Muito diferente. É um pouco mais embolado. Então, gente, o que acontece? Moral da história. Fui levar ela a primeira vez. Chegando lá, a pessoa, em vez de ser agradável, né? Envolver a criança, não. Falou de um jeito assim que você tá, né? Com esse olhar, porque você está assim, pererei, pão dura. É porque está olhando pra minha cara assim, tipo assim. Gente, eu olhei assim, né? A garota já tava com medo, ela ficou com mais medo. Porque ela falou assim, uai, eu nem conheço essa pessoa. E ela já tá falando já com um tom já tipo que de agressividade, né? A realidade seja dita. A criança, ela encara com um tom de agressividade. E tipo assim, gente, a gente já... nós dois já sabíamos, tá? Que ela poderia chorar no começo, porque isso que é normal pra qualquer criança. Toda criança. Então a gente já estávamos, né, com isso na cabeça, que ela poderia chorar pelo menos no decorrer de uma semana e meia, até ela se adaptar. Normal, isso aí pra qualquer criança. Sim. Gente, eu me lembro, a primeira vez que eu fui pra escola, eu chorei. Eu não sei a Tainá. Eu chorei. E eu me lembro disso. Eu sempre fui acostumada com ficar com outras pessoas, que minha mãe sempre trabalhou. Não sei se minha irmã também chorou na época, não sei se o que minha mãe contou. Eu sei que eu me lembro, eu chorei. Eu tive medo, porque eu ficava com medo da minha mãe não me buscar. Entendeu? E isso é normal pra qualquer criança. Imagina você ficar 8 horas... Não, 8 horas não. 6 horas longe da sua mãe. Ou 8 horas. Porque assim, cara... Ou do alguém que você seu pai. nunca viu na vida. É muito ruim. Então, se você não tem uma pessoa que te envolva, né? Pra entender que você pode confiar nela, a criança fica com medo. Entendeu? A criança fica naquela situação. Cara, se eu fizer alguma coisa, a pessoa pode me bater. Pode me chamar atenção, pode me colocar de castigo, enfim. Então, estão vendendo o carro aqui embaixo. Calma aí, gente. Calma aí. Então, gente, o que acontece? Então, já da primeira vez, a Mel chorou, né? Porque ela não estava acostumada com isso, né? Essa recepção, né? Só que isso não aconteceu uma vez. Parece que foi piorando. E porque a Ama tinha falado também que se fosse necessário gritar, brigar, ela botar de castigo, botar de castigo, sim, mas a gente tava pensando assim, poxa, se a garota fizer alguma coisa de grave, normal, entendeu? Né? Sim, eu falei pra ela, até comentei com ela, falei assim, por último, né, eu sempre
falei que a senhora, pedi à senhora paciência e sempre falei que a senhora poderia sim. Se tiver que brigar com ela, você pode brigar. Se tiver que botar de castigo, você pode colocá-la. Né? Mas nunca encostar a mão na minha filha. Caso ela aprontar, né? Fizer uma coisa muito errada. Desrespeitá-la, fazer pirraça, né? Porque nós que somos pais já não gostamos de criança birrenta. Isso aí. Entendeu? E as pessoas que vão tomar conta não são obrigadas também a tomar conta de uma criança birrenta. Mas, né, ela iria chorar sim, porque ela não estava adaptada. Então, nós tínhamos falado isso à AMA. Aí, ponto, gente. A primeira semana foi assim, choros. Então, infelizmente, gente, aí vem a primeira. Aí a segunda, a terceira... A segunda e meia. Segunda e meia? Porque foram 2 semanas e meia. Aí beleza. E ao decorrer, gente, do que fui levando a Mel, né? Eu percebi que foi ficando pior. A Mel tava ficando com mais medo, a Mel saía todo dia de casa, ela falava que não queria. Não queria. Que ela tinha chorando medo muito. Ela tava chorando. Ela já ia chorando no meio da rua. E o mais engraçado é que todo mundo olha na minha cara, por quê? Por que essa criança tá chorando? E ela sempre pediu o pai dela assim, pai, por favor, não me deixa aqui, não me deixa aqui, por favor. Eu tenho medo dela. Né? Era o tempo todo assim. Só que a gente nunca ouviu, gente, a gente nunca perguntamos a Mel, vamos supor assim, a respeito da AMA, e nunca ouvimos o que a Mel tinha pra falar. A gente observava, assim como a AMA falava assim, mas eu estou observando ela. Nós pais temos que observar também a pessoa que a gente deixa os nossos filhos. Entendeu? Até porque, gente, é o que eu costumo falar, a vontade de mudar de país é minha e do Vinícius, não era dela. Entendeu? Então, eu já sabia que ela poderia sofrer um pouco no começo, né? Mas eu achei que não iria ser tanto. Então, o Vinícius foi e falou pra mim. Porque toda vez que o Vinícius ia falar com a AMA, ela já tratava rude. Não, porque a gente vai... Eu irei tratar essa parte de birra dela, porque eu tenho que ser severa e o tempo todo assim. Assim, um jeito mais... Aí eu fui deixando pra ver até onde isso ia, gente. Eu falei assim, vamos deixar pra ver até onde isso vai. Aonde foi que a primeira vez que ela falou, eu coloquei ela a pensar, né, na escada, porque ela não comeu o pão todo. Sendo que desde o começo, eu e o Vinícius falamos, né, que a Mel, ela sofria de refluxo. E chegou um certo tempo que a Mel começou a ter restrição alimentar com muitas coisas, né? Então, eu falei pra ela, a Mel não gostava de comer na casa de ninguém, porque eu sempre levei as coisas da minha filha. Se eu ia pra casa de um amigo, se eu ia pra casa de alguém, eu sempre levava tudo da minha filha. E ela sempre falava assim, alguém oferecendo a ela alguma coisa, ela falava assim, não, minha mãe tem, minha mãe trouxe, muito obrigada, minha mãe tem aqui. Então, quando ela queria comer, ela me pedia. Na casa das pessoas, ela não comia. Eu sempre acostumei, eu e Vinícius, a nossa filha, assim, desse jeito. Então, eu tinha levado um pão, ainda falei pra Ama, falei assim, tem um pão aqui. Se ela quiser comer, dê pra ela comer. Se ela não quiser, não precisa forçá-la. Eu sempre falei isso. Você oferece a ela. Se ela quiser, ela vai comer. Se ela não quiser, não precisa forçá-la. Foi onde ela comeu o pão. E a Ama falou que ela não comeu tudo e botou ela de castigo. Sim. Tipo assim, sem motivo, por ela não ter... Nossa filha sempre comeu muito bem. Ela come muito bem. Se deixar, ela come 2 vezes, gente. Tá. Comida, dá lá um arrozinho com feijão. Feijão não. Um arrozinho com ovo. Feijão preto. Um arrozinho com ovo pra ver se ela não come e ainda pede mais. Arroz com frango, batata, essas coisas ela come, gente. Mas num lugar que ela não tá adaptada, ela parece que fica ansiosa, talvez. Aí não quer comer, fica... Às vezes come um pouquinho e não quer até se adaptar. Então a gente sempre falou pra Ama, tenha paciência com ela, entendeu? Não precisa forçá-la a ela nada, entendeu? Que ela vai se acostumar ao decorrer do tempo. Só que toda vez que o Vinícius ia lá conversar com ela, né? Ela era muito rude, muito severa, entendeu? Gente, ela não é portuguesa. Tá bom? Só vou falar isso porque as pessoas vão pensar assim, você está falando porque é português. Não, mas ela é criada aqui, tá? Mas ela é de outro país, mas ela veio pra cá pequenininha, então praticamente, né? Ela foi nascida e criada aqui. Nascida lá e criada aqui. Né? Não vou falar de onde que é, enfim. Então o Vinícius começou a observar, o Vinícius começou a falar pra mim. Não, sempre ligar, falar, cara...
Isso não é normal, essa menina... Chorar todo dia, agarrar Gente, em mim. Teve um dia não, aconteceu isso 2 vezes. Um dia, acho que foi isso no segundo dia, eu deixei ela, cara, a menina gritava dentro da casa, pai, não me deixa aqui, não me deixa, eu tô com medo. Cara, aquilo ali cortou meu coração. Eu sou pai. Quem é pai, quem é mãe, sabe como é que é. E toda vez que o Vinícius ia buscar ela, e quando eu chegava em casa, ela tava com os olhinhos inchados de chorar. É, tanto chorar. Entendeu? Então, até então, gente, eu observando de fora, eu achei que ela iria se acostumar. Depois o Vinícius começou a trabalhar e quem teve que levá-la foi eu, entendeu? Então eu comecei a levá-la e quando eu ia buscar, eu comecei a observar algumas crianças que saíam de lá também. Né? As crianças não eram muito assim, tipo assim, quando eu cuidava de crianças, as crianças me abraçavam quando ia embora, beijavam, ó, daqui a pouco a tia vai vir depois de 2 dias, né, pra tomar conta de você, sábado e domingo você tá de folga da tia, mas segunda-feira a tia vem. Então era assim, as crianças se alegravam, ela não, quando as crianças saíam, às vezes, dava tchau, tchau, até amanhã, e a criança não ficava Não assim, olhava. não olhava. Aí teve até 2 pessoas, vou falar só de um. Teve um que veio e falou assim dá tchau pra Ama. Aí ele foi lá e abraçou o pai assim, abaixou a cabeça. Aí ela, pois, não quer dar tchau? Não tem problema não. Ó. Aí fez assim, eu falei assim, cara, que atitude é essa de uma pessoa que toma conta de criança? Né? E nesse dia, o que aconteceu? Minha filha chamou na escada. E eu estava conversando com ela, já tinha um tempinho do lado de fora. Porque nem entrar pra gente ver o ambiente, ela chamou a gente pra entrar onde a nossa filha ia ficar, pra gente ver, né? Então, a minha filha chamou, ô fulana, ô dona fulana. Aí ela chegou lá da escada. O que você tá fazendo aqui? Eu não já falei que era pra você ficar lá em cima, que não era pra você ficar me chamando? Assim mesmo. Cara, eu vi aquilo dali, eu fiquei espantada. Só que até então, eu só estava escutando o que ela falava. E minha filha chegava lá, era cedo, que eu ia trabalhar, era 7h30, né? Só que ela pegava ela 7h15 e só ia buscar minha filha 4 horas. E a minha filha só comia o que eu levava de manhã, que às vezes era um misto quente, às vezes era um waffles, né? E uma banana. E isso ela ficava no estômago da hora que eu deixava ela até a hora que eu ia buscar, sendo que uma criança que come muito bem, entendeu? Sim. Então, eu juro pra vocês que eu ficava com o coração partido, né? E eu perguntei a Ama depois se eu podia dar o telemóvel dela para ela poder levar, para poder descontrair, porque eu fiquei sabendo que as crianças tinham, né, tablet e telemóveis para poder brincar. E nisso, quando eu dei o telemóvel, no meu almoço, no dia seguinte que eu dei o telemóvel para ela, a minha filha começou a falar comigo na hora do almoço. Eu falei com ela, perguntei como é que ela estava, e ela começou a sussurrar. Eu já achei estranho, perguntei a ela, por que você está falando baixo? Não entendi. Fala comigo direito, tá falando baixinho por quê? Como se estivesse com medo, sabe? Tô falando com você. Não tem por que você falar baixo comigo, né? Aí ela foi e começou a falar baixinho e parou de responder. Aí depois eu falei pro Vinícius, né? Do Vinícius estava no trabalho. Manda mensagem pra Mel, ver como é que ela tá. Entendeu? Eu tava falando com ela aqui agora. Aí o Vinícius mandou mensagem. Aí o Vinícius foi e falou pra mim, ó, só tá chegando um pauzinho. Um pauzinho. Eu falei, estranho, né? Não tá chegando, tava falando com ela agora. Aí eu fui e mandei mensagem pra Ama. Eu falei com ela, teria como a senhora, né, pedir a Mel para poder ver o telemóvel dela, né, porque o pai dela tá querendo falar com ela. Aí ela falou assim, não, eu não posso falar agora, não posso ouvir o seu áudio porque as crianças estão dormindo. Aí eu aí eu comecei a escrever, eu falei assim, tá, entendi, as crianças estão dormindo, não tem problema. Tá bom. Aí a Mel começou a enviar foto para mim e vídeo chorando. E aquilo me cortou o coração. Me cortou o coração, que eu fiquei assim desesperada. Aí foi onde eu comecei a conversar com a Ama, né? Ela falou assim, hoje ela se comportou bem, mas eu coloquei ela de castigo. Aí
botei ela de castigo. Eu falei, mas por que ela ficou de castigo? Não, porque quase agora há pouco, né, ela começou a chorar e, perguntando se você iria vir buscar ela. E eu botei ela de castigo porque ninguém... E falei pra ela que ninguém aqui é obrigado a ficar ouvindo as birras dela, entendeu? E botei ela pra chorar sozinha lá na escada. Aí eu já fiquei assim. Aí foi onde eu comecei a falar um montão de coisa com ela, né? Eu falei pra ela o seguinte, eu falei assim, olha, dona fulana, eu sempre, nunca falei nada, mas agora eu vou falar. E eu sempre lhe pedi paciência com a minha filha, né? Porque ela está num país diferente, tá? Onde ela não conhece quase ninguém, ela está longe da família dela, né? E isso está sendo muito difícil para ela. E eu sempre lhe pedi para a senhora ter paciência. Não entendi por que a senhora botou ela de castigo por ela só chorar. Porque o certo, gente, era chamar a criança e falar assim, poxa, por que você está chorando? Ah, minha mãe não veio me buscar, mas sua mãe não falou que vai vir te buscar? Sua mãe vai vir te buscar sim. Vamos ali, vamos fazer alguma coisa, você quer uma água e tudo mais. Tentar tirar ela daquele estágio, entendeu? Aquele estágio de choro da minha mãe não vir buscar. Não, ela foi e botou a criança de castigo, entendeu? Sozinha na escada. E então aquilo dali me cortou o coração. E eu falando com ela, falei para ela o seguinte, eu falei assim, não há necessidade da senhora colocá-la de castigo, entendeu? Por ela estar chorando. Eu sempre falei para a senhora que ela iria chorar, entendeu? Então, se a gente quer cuidar de criança, a gente tem que ter paciência, né? A gente tem que ter paciência, a gente tem que saber envolver as crianças. E foi depois aí a minha filha começou a me mandar foto chorando, vídeo chorando, e nossa, aquilo dali me subiu assim pela cabeça, né? Aí eu comecei a conversar com a minha amiga, falei que comecei a conversar com a minha mãe, comecei a conversar com a outra amiga de trabalho, né? E ela começou a falar, não, porque a gente vai tratar, eu já percebi como que ela é e eu tenho que ser severa. Eu falei pra ela que, olha só... Sendo que a Mel nunca foi uma criança ruim, nem de coração. Ela sempre gostou de fazer amizade. E sempre falou, conversou, brincou. E adulta ela sempre respeitou, gente. Sempre, ela nunca foi, sempre. Ela nunca nem com criança, ela nunca foi de desrespeitar, entendeu? Aí nisso, o que aconteceu? Ela foi e falou assim, eu nem estou falando com ela, olha só como que ela... Eu nem estou falando com ela, que eu falei que se ela ficasse fazendo pirraça, eu não iria falar com ela. Como assim? Tipo assim, a criança ia beber água, ia pedir alguma coisa e ela não iria falar com a criança, entendeu? E ela não iria falar com a criança, entendeu? Porque ela tá chorando, só por ela chorar. E ela chamava isso de birra. E a menina só estava chorando, gente. Entendeu? Ela queria se sentir confiável de estar ali, era o que ela não sentia, né? E ela gritava o tempo todo. Essa mulher, ela gritava o tempo todo. Quando eu chegava lá pra buscar, rapidinho, quando eu chegava lá pra buscar, eu chegava na esquina e ouvia os gritos dela, os berros dela, entendeu? E tipo assim, eu falei pra ela, minha filha não está acostumado, né, com pessoas gritando com ela do jeito que a senhora grita. Eu falei pra ela, eu não quero ensinar a senhora a cuidar de criança, né, eu não quero ensinar. Mas a minha filha, ela não está acostumada com isso. Eu e o pai dela, se tivermos que falar com ela, nós falamos com ela sério, entendeu? Se tiver que botar ela de castigo, nós colocamos ela de castigo, mas por algo que ela fez que tenha necessidade disso, entendeu? A gente não vive aos berros gritando com ela porque ela não quer comer por causa disso, daquilo outro, porque aqui ela come muito bem, entendeu? Como ela ficou aqui na casa da Andressa, né? A gente vai falar disso no próximo? No final, okay. Não, no finalzinho. Ok. Então, ela sempre comeu muito bem. E ali eu já tinha falado pra ela que iria ser aos poucos. Ela iria começar a se acostumar aos poucos. Então, foi muito difícil. E eu comecei a falar com ela um montão de coisas. Se eu for falar pra vocês, o vídeo vai ficar gigantesco. Mas antes, gente, nessa quarta-feira agora, colocar dessa forma, antes que a Tainá falasse, eu também, infelizmente, eu tive uma atitude com ela, né? Porque ela falou uma... Eu não vou comentar aqui. Eu não vou comentar porque ela foi indelicada, falando não só com a minha filha, mas comigo. Ela tava falando, enquanto ela tava falando com a Mel, eu fui deixando pra ver aonde que isso ia acabar. Mas chegou um ponto
que ela falou o seguinte, que mais ou menos eu não tinha moral com a minha filha. Porque por ela estar chorando por ir pra lá. Olha por só. ir pra lá. Gente, eu falei umas boas pra ela. Falei que ela precisava de uma reciclagem. Porque a atitude que ela tem, por mais que ela tome conta há 20 anos de criança, é atitude totalmente fora do comum com criança, entendeu? Enfim, eu falei algumas coisas pra ela, não vem ao caso, também não vou falar aqui. Tipo assim, eu não quero também denegrir a imagem dela, porque não é isso. Mas a gente nem vai isso aqui é citar só o nome um dela. alerta pra vocês pais que estão vindo pra cá, entendeu? Observe as atitudes do seu filho, tá? A criança chorar para ir para a escola, para algum lugar, gente, é normal. Mas observe se eles... Igual a Mel. A Mel, ela chorava muito, se tremia. Se tremia. E o tempo todo ela falava que ela não queria ficar lá, que ela tinha medo da Ama, que ela gritava muito. Um dia antes ela falava, mãe, eu não quero ir, pai, eu não quero ir, não me deixa lá sozinho. Pô, gente, isso não é normal. Um dia antes, e às vezes ela acordava de madrugada em pânico. Em pânico, falava, não me leva, tipo assim, sonhando. Ué. Entendeu? E tipo assim, e eu observando aquilo dali, eu fiquei... Nossa, eu chorava que nem criança no meu trabalho, porque minha filha tava lá, a Ama falou que tinha botado ela de castigo, e a bichinha tava na escada sozinha, chorando, porque estava chorando com medo de eu não buscá-la. Tipo assim, gente, entendeu? Qualquer criança faz isso, gente. Então, quando eu cheguei lá também, gente, eu desci do salto e comecei a falar pra ela um montão de coisa, né? Aí eu comecei a falar pra ela, eu falei assim, eu não concordo, né, com as atitudes da senhora com as crianças. Ela ficou assim, espantada. Não concordo, porque eu observo, do jeito que a senhora observa as crianças pra poder lidar com ela, nós pais observamos a sua atitude, tá? Entra o ponto, eu não sei se alguém já falou isso pra ela, senão a gente é o primeiro. E, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Por mais que vocês estejam fora do país de vocês... Não aceite qualquer coisa. Não aceite qualquer coisa. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que os outros vão pisar em vocês e vai ficar por isso mesmo. Não aceite. Eu não tô falando, gente, pra vocês sair na mão, no braço, fazer uma besteira dessa, não. Eu estou falando de não levar desaforo pra casa. Disso. Porque senão vai chegar uma hora que vão pisar em vocês e no filho de vocês. E tipo assim... A escolha foi nossa, não foi da nossa filha. E nós não estamos aqui para poder prejudicar o psicológico da nossa filha, não. Sim, porque o jeito que eu tava vendo, daqui um ano, ou até menos, minha filha vai estar com um problema de ansiedade, síndrome do pânico, e o Vinícius já depressão. Sofreu com isso. E eu já sofri com isso. E eu também. Então, a gente não queria isso para nossa filha. O jeito que ela tava sofrendo emocionalmente ali, e a gente não escutou a Mel, tá? Para quem vai falar que vocês ouvem muito o que a filha de vocês fala. Não é. A gente viu as atitudes da Ama. Isso aí. Entendeu? A gente viu as atitudes dela com a criança. E não só com minha filha, não. Que eu vi as atitudes dela com outras crianças. Entendeu? Então, eu falei pra ela, falei na cara dela, tudo bem, eu não estou aqui pra te ensinar a cuidar de criança. A senhora cuidou 20 anos, eu também já fui babá. E também já cuidei de criança e já cuidei de adulto. E a gente precisa saber envolvê-las. Né? A gente precisa mostrar que a gente somos pessoas confiáveis. Então, eu falei pra ela ali um monte, eu falei assim, tudo bem, aqui a cultura é diferente, aqui vocês agem diferente, né? E por ela viver longe da mãe dela, eu falei, não tem como. Aí foi onde ela ficou meio assim, né? Eu falei pra ela, não tem como a gente dar algo pra alguém que a gente nunca recebeu. Eu sei que não tem como. Mas para a gente cuidar de criança, nós temos que saber envolvê-las. E a atitude da senhora eu não concordo. Eu não concordo do jeito que a senhora vive gritando. Eu falei, eu ouço a senhora gritando, eu vejo a senhora gritando. Eu falei para ela ontem, o jeito que a senhora gritou com a minha filha, eu me assustei. Porque estava na minha frente. A senhora quer falar com ela, quer brigar com ela por algo que ela fez errado, mas a garota só queria ir ao banheiro. E você fez gritar com ela e botar ela pra trás. Eu falei assim, eu não aceito de jeito nenhum, porque eu e o pai dela não tratamos ela assim, não tratamos ninguém assim. Ainda mais filho dos outros, porque nós estamos pagando pra nossa filha ser maltratada. Não tô falando de bater não, gente, tô falando porque independente, a criança tem que respeitar o adulto sim, mas o adulto também tem que respeitar a criança. Né?
Então, eu estava vendo que a minha filha estava sendo maltratada psicologicamente. Isso estava fazendo muito mal a ela. E eu pensei, seriamente... Gente, a gente não tá falando que ela bateu nela, ok? Isso aí. Entenda bem, aí. ela não bateu nela. Até porque eu também perguntei, vem cá, ela já te bateu? E a minha Mel filha falou, não, ela não me bateu, mas ela só grita comigo o tempo todo. Isso aí. Entendeu? Então assim, gente, eu não falei nenhum momento que a babá bateu nela. Estou falando de gritos, jeitos de falar, ok? E isso, gente, só disso, entendeu? Se fosse minha filha, se fosse só por minha filha estar chorando, eu sei que uma hora ela ia se acostumar, mas não é isso. Entendeu? Ia chegar uma hora que a minha filha ia estar com o psicológico todo abalado e a gente tá procurando um médico. No entanto, nesse dia que eu comecei a falar com ela tudo isso, no mesmo dia que eu estava no trabalho, antes de ir lá na AMA pegar a Mel, que a Mel já estava com o olho inchado, eu liguei para minha amiga, mandei mensagem para minha amiga Andressa, onde a gente estamos aqui na casa dela até hoje, desde sexta-feira, porque eles não deixaram a gente embora. E eu falei pra ela, amiga, eu posso ir pra aí hoje? Isso foi na quinta-feira. Eu posso ir pra aí hoje? Aí eu mandei os prints da conversa, né? Mandei pra ela da conversa com a AMA. E eu falei assim, eu poderia deixar a Mel com você aí amanhã, né? Porque eu preciso encontrar outra AMA pra minha filha. Eu não posso deixá-la lá. E nisso a minha amiga falou, na hora, não, vem sim, você tem que tirar a sua filha desse lugar. Já falou logo, na hora. Porque as atitudes dela não é legal, eu não deixaria minha filha lá de jeito nenhum, entendeu? Então eu tava assim, trabalhando com a cabeça longe. No entanto, foi até minha amiga perguntou de trabalho, aí chorando, né? O que aconteceu? Eu mostrei pra ela as conversas, né? E ela falou assim, amiga, pelo amor de Deus, tira ela é sua portuguesa, tá? Ela é portuguesa, a amiga. Na minha verdade, a minha gerente. A minha gerente, na verdade, foram duas, né? Uma brasileira e uma portuguesa, né? Que é a minha gerente da lavanderia e a menina que trabalha da limpeza, que trabalha com a gente. Ela falou, você precisa tirar sua filha de lá. Vou conversar com a Fernanda agora, que é a recepcionista de onde eu trabalho. Vou perguntar a ela, você já conversa com ela para ver outra AMA para ela. Essa mulher é doida, do jeito que ela falou. Essa mulher é doida, ela não sabe tomar conta. Falou. Eu mostrei para ela as conversas. Ela até me contou a história uma vez do filho dela, que isso não vem ao caso também, que ela sofreu também, e por ser portuguesa, já sofreu problemas aqui, entendeu? Então ela falou assim, não, você precisa tirar sua filha de lá. Não, a gente vai conversar com todo mundo aqui da casa, né, onde eu trabalho, e nós vamos encontrar alguém para poder ficar sua filha não vai ficar lá. E foi onde a outra minha amiga falou, brasileira, eu tô te falando isso como mãe. Se for necessário você sair daqui para poder tomar conta da sua filha, você saia. Porque nada melhor do que a gente ver, né, o nosso filho bem, com o psicológico bem, ou daqui a alguns meses você ter que gastar dinheiro para levar a sua filha no médico para tratar da mente, que ela já tá toda já embaralhada. Então aquilo daí... Gente, e depois que um adulto perde esse clique, a mente faz isso, já é ruim. Imagina uma criança, depois que a chave vira. Já era, gente. É muito difícil cuidar. Isso aí, a gente fala isso porque o Vinícius já fez tratamento. Eu já passei por isso, eu sei como é que é. Entendeu? Pra quem não viu, gente, Casada aos 20, vê os vídeos antigos aí, um pouco da nossa trajetória, tá? Casada aos 20 tá na Canisc. Graças a Deus, hoje eu tô bem. Entendeu, gente? Graças a Deus. Então eu trouxe ela pra minha amiga, falei pra minha amiga, se for necessário brigar, se for necessário botar de castigo, se for precisar falar um pouquinho alto, você pode falar, tá? E ao decorrer do dia, eu deixei ela aqui, eu e Vinícius fomos trabalhar. Sim. E minha amiga falou... Ela não reclamou que queria não ficar reclamou, aqui. Ela até gostou. Ela ficou muito feliz. E outra, gente, detalhe, tá? Essa minha amiga, eu nunca tinha visto ela pessoalmente. O Vinícius, que é amigo do Léo, que é marido dela de infância. Só que eu vim conhecê-la aqui. Eu não conheci agora, quando eu cheguei. Entendeu? Quando eu cheguei aqui, nunca tinha visto ela pessoalmente, entendeu? Só por foto. Então, a Mel nunca teve contato com ela.
Então não adianta falar que a Mel mas é sua amiga, já conhecia. Não, a Mel nunca teve contato de ficar com ela sozinha. E o tempo todo ela me mandava, olha aqui, a Mel comeu, tomou café da manhã, e ela preparou o café da manhã da Mel. Comeu 2 vezes. Comeu 2 vezes. Na hora do almoço. Almoçou 2 vezes com ela. A primeira coisa que ela falou, que a minha amiga falou foi o seguinte, a Mel falou que tava querendo almoçar, né? Isso era 11 horas, né? Que ela já tinha tomado café e 11 horas que ele ia almoçar. Aí ela falou assim, não, já vou fazer tua comida. Aí depois perguntaram, o que você quer de comer? Né? Aí a Mel falou assim, não, tia, eu quero só um arrozinho com ovo, porque a Mel ama arroz com ovo. Ela pode comer todo dia arroz com ovo, que ela tanto e isso faz. A gente já tinha falado pra Ama também, que se fosse um arroz com ovo... Se tiver suco, tiver só água, ela bebe só água. Ela bebe só água. E ela não é nem de beber suco, nem, ela não bebe refrigerante, nada disso. Então minha amiga fez um arroz com ovo, ela comeu tudo. Depois de, eu acho que de 1 hora, o marido dela chegou, ela fez tipo acho que peru... peito de peru. Peito de peru grelhado. E ela comeu de novo, pediu de novo. E tipo assim, minha amiga falou assim, Tainá, eu perguntei, amiga, como é que a Mel tá se comportando? Ela tá se comportando bem? Ela falou, a Mel é uma criança maravilhosa. Ela se comportou muito bem. Aí aquela falou, né? Aquela Ama que é uma peste. Ela falou com outra palavra, não lembro exatamente como que ela falou. Ela falou assim, a Mel, ela me ajudou a cuidar do Noah, passou o olho no Noah enquanto eu ia no banheiro, né? E que voltava. O Noah é o bebezinho. Bebezinho. Né? De 6 mesinhos, se eu não me engano. Aí tá até chorando. Então ela foi e falou, a Mel, ela é muito boa de ficar, ela não ela é mais tranquila. Ela falou até pro Vinícius, é mais tranquilo que a minha filha. Porque a Mel é muito tranquila, gente. Quem conhece a Mel, por favor, deixa aí nos comentários. Por favor, deixa aí nos comentários, tá? A Mel, lá na casa da minha mãe, a gente acordava, a gente ia fazer nossas coisas, a Mel escovava o dente, tomava café e ela ficava no quarto sozinha, assistindo televisão. Entendeu? Ela é uma criança muito tranquila. Então, quando nós conhecemos os nossos filhos, tá? O jeito que nós tratamos os nossos filhos, sabemos como eles se comportam com outras pessoas, devido a outras pessoas também falar, minha cunhada, minha mãe, minha sogra, né? A minha amiga agora, né? Então a gente vê que realmente o problema não é a nossa filha. Sim. Então, os pais, mães, observem esse tipo de coisa, ok? Fique esperto, preste atenção. Se for preciso, chegue um pouco mais cedo, ou não liga pra ninguém, fica só observando, escute o que está acontecendo dentro do ambiente onde seu filho está. Fique esperto. Ou um dia que você estiver de folga, finge que foi embora, volta por outra rua e fica observando. Fica ali 1, 2, 3, não importa quantas horas. O que importa é a saúde mental dos seus filhos. O que importa é seus filhos, que se dane emprego, qualquer outra coisa, que se dane quem estiver passando. O que importa é sangue do seu sangue, que é seu filho. Isso aí, não tô falando só de Ama não, gente, tô falando de escola. Porque também. Se você... muitas crianças que sofrem psicologicamente, tanto com professores, tanto com outras crianças. Entendeu? Então observe as atitudes do seu filho. Quem tem que observar somos nós. Não adianta você querer pedir pra professora ficar de olho, porque eu já cansei de ver no Brasil, não tô falando aqui de Portugal, tá? Estou falando no Brasil, professores maltratando alunos. Entendeu? E as crianças não falar por medo. E eu estava vendo a opressão da minha filha. Opressão. Na verdade, gente, isso acontece no mundo todo. Não, eu tô falando do Brasil porque a gente viveu. Viveu, isso aí. Mas isso acontece em qualquer lugar do mundo, ok? Então, assim, a gente não quer generalizar, nem periri, nem pão duro. A gente tá falando que é uma realidade que acontece em todo o mundo. E com a gente, estamos falando da nossa realidade. Isso aí. Tá, gente? É a nossa filha. E de maneira nenhuma... se tiver que pagar 200, se tiver que pagar 300, eu vou pagar para ter a saúde mental da minha filha melhor possível. Se eu tiver que sair do trabalho, o pai dela tiver que se ferrar. Que eu já falei pra isso. Poder trabalhar. Cara, se for preciso... Trabalhar em 2 empregos. Você vai sair do emprego, eu vou dar o meu jeito, meu irmão. Eu fazia isso em Minas Gerais, eu não vou fazer aqui hoje. Eu dou meu jeito, eu vou para 2 empregos, eu dou meu jeito, meu irmão. E você, a sua saúde...
Não importa. O que importa é minha filha. Ela não escolheu estar aqui, gente. Quem escolheu, vou falar de novo, quem escolheu foi eu e o pai dela. Então, tudo de lá do Brasil até aqui já foi muito difícil para ela. Então, não adianta ninguém vir falar comigo como eu devo cuidar, eu ou o pai dela, da nossa filha. Nós sabemos, é nós que convivemos, entendeu? Então, se você não se importa com as atitudes que seu filho às vezes pode estar tendo diferente e para você tá tudo bem, tranquilo, né? Mas depois não venha falar, meu filho, Deus me livre e guarde, tá com depressão ou se jogou do precipício, porque isso acontece até com criança. De qualquer outro lugar. Se asfixiou com alguma coisa. Deus nos livre, Deus os livre. De tudo entendeu? isso. Porque isso acontece, às vezes a criança sofre tanta opressão na escola e outras coisas que não aguenta, entendeu? E nós temos que observar isso, né? Não são as pessoas de fora que vão nos falar, não, somos nós. Então é isso, gente, né? Isso foi muito sofrido, né? E hoje em dia eu encontrei outra ama, né? Vou observar. Cheguei lá, fui lá conversar, ela me mostrou o ambiente, já foi bem mais tranquilo, porque essa ama, a gente nem entrou na casa para poder ver como é que era o lugar onde nossa filha ia ficar, e quem levou primeiro foi o Vinícius, mas o correto era ela ter chamado o Vinícius para entrar. Chega aqui, vamos lá conhecer o lugar que a sua filha vai ficar, né? Então, no entanto, eu falei dessa nova ama, ela já ficou animada. Ai, mãe, sério, tem uma nova ama. Olha só, entendeu? Ela ficou animada porque ela tem uma outra pessoa para ir. Mas a gente vai observar de novo como vai ser a atitude. Se for necessário mudar, meu amor, eu vou mudar. E como eu falei, se for necessário ela sair do emprego e eu trabalhar em 2, 3, eu vou fazer isso. Eu vou ver outras coisas para me fazer. Quem não me conhece sabe. Quem não me conhece não sabe, mas quem me conhece sabe. Eu sempre dei meu jeito. Nós sempre demos o nosso jeito, né? A gente sempre... a gente vai falar assim, gente, vocês só falam a gente, porque lá no Brasil nós falamos a gente. E isso pra gente é normal. Entendeu? Então eu não vou falar nós. Se eu tiver que falar nós, vós, eles, eu vou falar quando eu achar melhor. Entendeu? Mas se eu tiver que falar a gente, eu vou falar e pronto, acabou. Entendeu? E assim, a gente sempre correu atrás, né? Nunca passamos necessidade, graças a Deus. Meu esposo sempre trabalhou fora, eu sempre trabalhei de casa. E sempre deu certo, né? E não é agora que não vai dar, nós vamos dar nosso jeito. E é isso aí, gente, né? Queria falar um pouquinho dessa nossa experiência e dizer também a vocês, analisam as atitudes dos vossos filhos, tá? Não deixa passar batido. Pergunte ele como foi o dia de escola, pergunte ele como foi na ama, pergunte ele o que ele fez, o que ele comeu. Isso é muito bom, você interagir com seu filho, saber o que se passa, tá bom? É isso aí, tá, gente? Mas já conseguimos uma ama nova para ela e vamos observar, e quando tivermos uma resposta, iremos trazer aqui pra vocês, tá? Vocês que estão vindo pra cá, gente, fica atento a isso. Porque, infelizmente, nós que não temos ninguém pra ficar com os nossos filhos, assim, igual a nossa família, então é muito complicado a gente sair e deixar nossos filhos na mão de alguém que a gente não conhece, é difícil. E outra, gente, não falamos nome de ninguém, não falamos o lugar, não estamos aqui pra denegrir a imagem de ninguém, só pra alertar. E outra, não leve desaforo pra casa. Isso aí, se tiver que falar, gente, fale mesmo, porque não tô falando só de português não, porque aqui, quando o povo quer falar, eles abrem a boca e falam. Então, abra a sua boca e fala, né, porque você é imigrante, você não vai falando não. Fale, nós somos seres humanos e temos direito a muita coisa aqui, tá bom, meus amores? É isso. Fique com Deus, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal, comentário e nos siga lá no Instagram, tá bom? É isso aí, beijinho no coração. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!